Nós vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, primeiro livro das Escrituras Sagradas. Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16, nós vamos ler todo o capítulo. Eu peço que os amados me acompanhem nas suas Bíblias, a leitura deste capítulo das Escrituras Sagradas. Gênesis 16, nos diz o seguinte: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que me fez, que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-lahai-roi, está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho, a Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, que o Senhor mesmo fale ao teu povo que está nos ouvindo nessa hora. Somos incompetentes para ministrar a tua palavra sem que tu nos fale, sem
a ação do Teu Santo Espírito. Por isso nós suplicamos a Tua graça sobre este Teu servo e sobre todos quantos estarão nos ouvindo. Perdoa os nossos pecados e nos ajude, ó Deus, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, uma das coisas mais difíceis para as pessoas, para o ser humano, e naturalmente para o povo de Deus, é a paciência. Paciência é uma das áreas mais difíceis para o povo de Deus, bem como para todas as outras pessoas. Na vida cristã, isto não é diferente. Então, devido à falta de paciência, devido a saber esperar o momento certo, a saber esperar a hora certa, a saber esperar o tempo de Deus, o tempo que as coisas realmente devem acontecer, nós, muitas das vezes, como cristãos, mesmo sendo cristãos, conhecendo as Escrituras Sagradas, nós tentamos ajudar o Senhor nas realizações, ajudar o Senhor a cumprir as suas promessas. A gente tenta dar uma ajuda ao Senhor naquilo que, vejam só, somente Ele pode agir, somente Ele pode dar. Porque tem coisas, meus queridos, que somente Deus pode realizar. Mas ainda assim, por uma falta de paciência, nós tentamos dar uma ajuda para Deus, como se porventura alguém possa dar uma ajuda para Deus. Vejam como essas coisas, elas são incoerentes, como esses pensamentos, eles não condiz com aquilo que as escrituras sagradas nos dizem. A gente começa a se questionar: quando é que o Senhor vai fazer? Quando o Senhor vai cumprir com as suas promessas? E nós sabemos que Deus cumpre com todas as suas promessas. Nenhuma ação para Deus, como Ele mesmo nos diz, é demasiada pesada para que Ele realize. Nenhuma promessa para Deus, nenhuma ação para Deus é impossível ser realizada, se Ele assim já o disse, se Ele assim já prometeu. Porque na realidade, tudo isto é devido à sua própria fidelidade. Porque como não há nada semelhante a Ele, nenhum ser semelhante a Ele, às vezes Ele jura por si mesmo que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Nenhuma das promessas de Deus, nenhuma palavra de Deus cai por terra. Então vejam só como nós deveríamos estar atento às promessas de Deus,
seguros nas promessas de Deus, confiantes nas promessas do Senhor. E a gente sabe que impaciência faz parte da nossa natureza. Impaciência faz parte da nossa natureza. Sonde o seu coração. Será se, porventura, você já reclamou de alguma coisa? Será se alguma vez na vida você já resmungou de alguma coisa? Aqui, meus queridos, é uma pergunta o quê? São perguntas retóricas. E perguntas retóricas a gente já conhece a resposta. A impaciência, ela faz parte da nossa natureza. E a gente tenta dar uma ajudinha ao Senhor. Essa é a nossa natureza. Entenderam, meus queridos? Essa é a nossa natureza. Deus havia feito uma promessa para Abraão, que aqui no texto ele é chamado ainda de Abrão, que depois é que esse nome vai ser mudado para Abraão. A sua esposa depois será chamada Sara, aqui ela é chamada de Sarai. Agora veja só, Deus tinha feito uma promessa, ele disse assim: olha, tu vai herdar a terra da tua peregrinação. Toda esta terra de Canaã que tu estás peregrinando, eu darei a ti e a tua descendência. Ele sai e ele crê naquela promessa. E é claro, se ele vai dar para Abraão e a descendência de Abraão, então é claro que Abraão teria o quê? Filhos. E tu serás uma bênção para todas as famílias da terra. A gente vê isso lá em Gênesis capítulo 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É por meio de Abraão. E naturalmente, meus queridos, Abraão creu nessa promessa. Então a terra da peregrinação dele seria dada a ele e a sua descendência, a toda a sua descendência. E Deus lhe faz a promessa de um filho. E a gente sabe que naquela peregrinação de Abraão, houve fome na terra. E de tempos em tempos naquela região houve fome. E Abraão foi para onde? Foi para o Egito. Deus não mandou ele ir para o Egito, mas ele foi para o Egito, onde havia o quê? O Nilo ali, fértil, aquela região fértil. E quando foi ali para o Egito, o que foi que aconteceu? Aquele tempo eram tempos difíceis. A sua esposa era o quê? Não era bonita, a sua esposa era belíssima. Ele inteligentemente, ele disse: se eu falar, olha só, a inteligência humana assim é algo assim tremendo, né, meus queridos? O raciocínio humano com a sua inteligência é algo assim extraordinário. Aí Abraão, achando que era o rei da cocada preta, ele disse o seguinte: se eu disser que ela é minha esposa,
Os homens daqui são perversos, são pecadores. Eles vão o quê? Me degolar, vão me matar, para ficar o quê? Com a minha esposa. Vejam que eram outros tempos. E ele disse a Sarai, disse assim: olha, quando os homens perguntarem, quando o povo da terra perguntar, eu vou dizer que tu é minha irmã. E assim foi. Ora, a mulher belíssima, Faraó olhou para aquela mulher e os homens, os conselheiros disseram assim: a esposa dele é uma mulher muito bela, é belíssima, tu tem que ter a esposa, quer dizer, a irmã dele é uma mulher muito bela, tu tem que trazê-la para o teu harém. Se tu não trouxeres, né? Aí já é o pregador viajando. Aí o que Faraó faz? Traz a esposa de Abraão para o harém. Só que quando ele faz isso, mentindo descaradamente, que o Faraó perguntou quem é? Não, ela é minha irmã. Ah, tua irmã, que legal, vem para cá, vamos já fazer parte da mesma família. E quando ela vai, porém, Faraó não a possuiu, porque Deus através de sonho intervém e disse: olha, e Deus castigou, veja só, Deus amaldiçoou, Deus castigou toda a terra do Egito. É isso mesmo, meus queridos. Quem foi que mentiu? Quem foi que agiu de uma forma desonesta, mentirosa? Abraão e Sarai, os dois. Vocês sabem que marido e mulher são comparsas em determinadas coisas, não? Os dois se unem e formam uma só carne, né? Sabe que os dois mentiram. Mas o que foi que aconteceu? Deus amaldiçoou não a casa de Faraó, mas toda a terra do Egito. Mas por que Deus fez isso? Meus irmãos, os planos de Deus ninguém pode mudar. Deus, Ele é Deus. Ninguém pode mudar os planos de Deus. O plano de Deus qual era? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pronto. Deus decretou isso: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amaldiçoou toda a terra do Egito. Quando descobriram, através de um sonho, ele teve: olha, essa mulher que tu tem no teu harém aí é a esposa dele. Tira ela do teu harém, porque senão toda a terra. Aí ele vai para Abraão, dá uma lição em Abraão: por que tu me fizeste isso? Eu te tratei bem e tu me fazes isso. Por que tu disseste que ela é tua irmã e eu a trouxe de uma forma sem saber do engano teu? Não, é porque, aí Abraão, é porque eu disse comigo mesmo, falei com minha esposa, tá. Vai, sai daqui. Aí ele disse: olha, pede para, olha o que Deus disse: pede para Abraão orar pela tua casa, Faraó, e a doença, a maldição, aquilo que será desfeito, porque ele é profeta. A gente vai observar que Abraão, em toda a sua peregrinação, ele tem um ofício de rei
de profeta e de sacerdote. Aqui, o próprio Deus disse assim, ó, ele é profeta. Aí Abraão vai e ora, tal, e passou aquela calamidade lá no Egito. E Abraão volta para a terra de Canaã, tal, com muita riqueza, gado, porque Deus está sempre abençoando Abraão. Meus queridos, então veja só, mas quando ele volta aqui para a terra de Canaã, como é que ele volta? Ele mudou. Ele age realmente como rei, ele age como sacerdote, ele age como profeta. Ele cultua Deus, ele levanta altar ao Senhor, quer dizer, ele invoca o nome de Deus, ele adora a Deus. Ele procede de forma correta. Estão lembrados naquele problema que houve entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão? Ele faz uma proposta maravilhosa para o seu sobrinho. Diz assim, olha, está a terra diante de nós, se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda, mas que não haja nenhuma confusão entre eu e você, porque nós somos parentes chegados. Na realidade, quem tinha tomado conta de Ló era Abraão, durante toda aquela vida. Ele age de forma correta, ele age de forma realmente sábia, entre os moradores onde ele estava. Então as suas ações de adoração, de buscar a Deus, de cultuar a Deus, de levantar um altar ao Senhor, você vai ver isso na vida de Abraão. Mas o que é que acontece? Ele tinha riqueza, tinha gado, tinha servo. Deus havia feito uma promessa. Abraão e Sara já estavam em idade avançada. Já fazia 10 anos que ele estava na terra de Canaã e nada do filho. E Sara diz o seguinte: o Senhor me fechou a madre, o Senhor tem me impedido de ter filhos. E ela dá um conselho para o seu esposo. É o que diz o texto. Ora, Sarai, mulher de Abraão, versículo 1 do capítulo 16 de Gênesis, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, toma pois a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Ora, foi um conselho interessante, não é verdade? Mas que conselho é este? Era um conselho, meus amados, era um costume da sociedade da época. Lembra aquilo que Deus nos diz? O quê? Não ameis o mundo, nem o quê? O quê, queridos? Não ameis o mundo, nem as coisas que pertencem ao mundo. Ou seja, não haja de acordo com a sociedade, não haja de acordo com a presente época. Analise a presente época em que você vive. Não haja, é o que a palavra de Deus está nos dizendo, não haja de acordo com a presente época. Na minha época de adolescente, eu vou usar um termo aqui que de repente pode não conhecer, mas sempre que um colega ou alguém do nosso grupo vinha falava alguma coisa que não era interessante, a gente cortava logo baixo. A gente usava o termo seguinte: meu amigo, minha amiga, eu não sou piolho para andar pela cabeça dos outros. É algo assim um pouco. Gente da minha época sabe muito bem que a gente utilizava esse termo. Alguém queria forçar, tu é piolho para andar pela cabeça dos outros? Eu não sou piolho para andar pela cabeça dos outros, não. Entenderam? Então veja só, aqui tem um conselho, mas só que hoje em dia a gente sabe que tem muita gente que age como piolho, né? O piolho é um negócio terrível.
Sarai, a esposa de Abraão, dá um conselho para ele. Diz: olha, nós vamos ter filhos através da minha serva. Ela é minha escrava egípcia. Ela tem filhos, ele é o quê? Vai ser escravo. Então eu vou adotar como filho. Porque isso era um costume da época. Aí o que Abraão faz? Adere ao conselho da esposa. Veja só, Sarai aqui, ela não gostava do seu esposo? Amava. Ela conhecia as promessas de Deus? Conhecia. Mas aqui o tempo o quê? Já tinha 10 anos. E o tempo vai passando. E nada. E ela era estéril. Aí é que entra o quê? Aquela ajudinha que a gente quer dar para Deus. O conselho dela era interessante? Era. Porque o tempo estava passando e não tinha filhos. E o casal queria ter um filho, e ela deu esse conselho. E ele o quê? Aderiu a esse conselho. O que foi que aconteceu lá no Jardim do Éden, meus queridos? Eva o quê? Falou para que o marido o quê? Comesse do fruto do qual Deus tinha dito para eles não comerem daquele fruto. Ela comeu e deu ao marido. O marido tinha que comer? O pacto que Deus tinha feito com Adão não era que ele não comesse? A gente quer sempre colocar a culpa no outro, não é? Se Adão não tivesse comido do fruto, não teria gerado todo esse caos que a gente vê hoje na humanidade. O certo, meus queridos, é que ele aceitou aquele conselho e foi. Então, apesar dele ter crido naquilo que Deus havia prometido a ele, mas ele adere a esse conselho. E a gente tem que tomar muito cuidado. Mas, meus queridos, na hora do aperto, na situação em que aquele casal estava, aquele conselho pareceu algo sábio, pareceu algo muito que ia resolver todos os problemas deles. Certo? A palavra de Deus nos diz que aquele que está em pé, cuidar do quê? Para que não caia. Tanto Abraão como Sarai, eles falham aqui. Do versículo 1 até o versículo 6, olha aqui, versículo 13, o que aqui nos diz? Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. O tempo estava passando, a promessa tinha sido feita o quê? Lá atrás. Versículo 4, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julga o Senhor entre mim e ti. Versículo 6. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Agora veja só, Sarai fez essa proposta para Abraão. Abraão anuiu essa proposta. Meus queridos,
Isto é coisa que daria certo? Ela ter filhos através da escrava? Isso daria certo? Não iria provocar um quê? Inveja? Não iria provocar ciúmes? Não iria provocar desavença entre as duas? Não iria provocar desavença entre elas? Claro que iria. Ou seja, o caos está pronto ali. Aconteceu o caos está formado, meus queridos. E veja só, depois que o caos se formou, depois que a coisa aconteceu, ela era escrava, ora ela concebeu, ora, então, na mente das pessoas, ela chega e diz assim: na realidade, quem deveria ser realmente esposa? Quem é melhor? É a esposa ou a escrava? Porque a esposa não dá filhos, mas a escrava dá. Então, quem é que deve estar assim, sentado ao lado de Abraão? A minha senhora sou eu, porque eu assim gerei filhos. E ela está há mais de 10 anos aí e não gera. E naquela época, quem não gerasse filhos, a mulher era desprezada. E mais desprezado ainda seria o marido entre os homens. Você sabia disso? Não era só a mulher, mas o esposo entre os homens seria mais desprezado. Então Sarai quis ajudar, e Abraão não viu isso. O caos estava formado, meus queridos. No Éden aconteceu a mesma coisa. E vocês serão o quê? Semelhantes a Deus. A coisa estava formada ali. Agora veja só, a tentação, meus queridos, muitas das vezes, ela vem o quê? Dos de dentro da sua casa. Muitas das vezes aquilo que parece um bom conselho, mas deve ser avaliado, porque muitas das vezes vem de dentro da sua própria casa, e aí é mais fácil você cair, e a coisa é mais terrível. Eles queriam ter um filho, eles queriam o quê? Ver a promessa de Deus sendo cumprida na vida deles. Então Sarai tentou dar uma ajudinha, não uma ajuda, uma ajudinha para Deus. Abraão, da mesma forma, tentou dar uma ajuda para Deus. Quando vem o caos está instalado, e que Sarai vai dizer: olha, ela está me desprezando só porque ela concebeu. O que Abraão diz? A tua serva está em tuas mãos, faz com ela o que você quiser. Agora veja só, no conselho de Sara, ele não se pôs como sacerdote do lar, ele não se pôs como cabeça da família, porque ele tinha que fazer o quê? Disse: olha, o teu conselho é interessante, mas nós temos uma promessa de Deus, e Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. Ele tinha o que? Que anuir ao conselho de Sara, ou anuir à palavra de Deus, ou ficar firme na palavra do Senhor. Adão tinha que anuir ao conselho, ao pedido, à solicitação da sua esposa Eva, ou ele tinha que o que? Ficar firme na palavra de Deus. Essa é a questão, meus queridos. Se instalou o caos, agora ele não anuiu, ele não ficou firme na palavra. O que ocorre? Agora
Sarai vem e diz assim: olha, está me desprezando. Não poderia dar outra coisa. Desprezo, raiva, ódio, inimizade. Foi o que aconteceu. Veio todo aquele problema, toda aquela situação. O que Abraão diz? Eis aí a tua serva, faz com ela o que tu quiseres. É a posição do sacerdote do lar. É a decisão do sacerdote do lar. É a decisão do cabeça da família. Meus amados, Abraão, ele se excluiu. Ele deixou o quê? Para que Sara, ou Sarai aqui, tomasse a decisão. Então, muito cuidado. Primeiro, a mulher, a esposa cristã, ela tem que entender que Deus colocou o homem como sacerdote do lar. As coisas têm que ser conversadas entre eles, mas o sacerdote do lar, o cabeça da família, ele tem o que? Independente dos conselhos, tem que ser o que? Ficar sempre firme naquilo que está na palavra de Deus. Naquilo que Deus falou. As decisões erradas tomadas na vida, meus queridos, do nosso pecado, das nossas falhas, fazem com que muitas das vezes a gente viva com as consequências delas por toda a vida. É isso que o texto aqui vai nos mostrar. Então, ficar afastado da verdade não é um bom caminho. O que acontece agora? Sarai expulsa a mulher. Sarai foi humilhada. O que ela faz agora com Agar? Humilha Sarai, humilha Agar. Sarai foi desprezada. O que ela faz com Agar? Ela despreza Agar. Tudo aquilo que Agar fez com ela, agora ela faz a mesma coisa. O texto nos diz que Agar fugiu da presença de Sarai. Olha aqui, olha. Versículo 6. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. O que nos diz agora o seguinte? Sarai o quê? Humilhou-a, e ela fugiu da sua presença. Esse humilhar aqui está carregado de tudo que um ser humano pode fazer com o outro. Humilhou, desprezou, odiou, tudo. O que nos diz o versículo 7? Vamos ler juntos? Versículo 7. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, o quê? Junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: o que é? Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Primeiro, se vocês analisarem, vocês vão ver que durante todo o transcorrer até aqui, tanto Abraão como Sarai, sempre chama ela o quê? De serva, escrava. O que acontece agora aqui? Ela foi caminho do deserto, estava junto à fonte, voltando o quê? Para o Egito. O que ocorre aqui? O anjo do Senhor chama o que, meus irmãos?
O anjo do Senhor a chama pelo nome: Agar, serva de Sarai. Ele acha Agar junto à fonte e a chama pelo nome. Olha que coisa interessante. O que ele fala para ela? Versículo 9: Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sobre suas mãos. O caos estava estabelecido, meus queridos. O que o anjo do Senhor faz? O caos está estabelecido. As desavenças estão patentes. As discórdias estão claras. A inimizade está à porta. O caos está gerado. O que o anjo do Senhor diz? Volta para a tua senhora e humilha-te perante ela. Ou seja, o anjo do Senhor vem o quê? Para transformar aquele caos. Quando Adão pecou, o que Deus disse para ele? Que no futuro viria um descendente dele e que iam o quê? Esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente feriria o quê? O calcanhar. Ou seja, naquele caos, Deus estava providenciando o quê? A bonança, arrumando toda essa bagunça, todo esse distúrbio. É o que Deus faz. É impressionante como Deus ama, como Deus é misericordioso, como Deus é paciente. Não precisa de nós em nada, mas Deus age de uma forma maravilhosa. Deus age de uma forma misericordiosa. O anjo do Senhor aqui é Jesus. Em aparições lá no Velho Testamento. E diz que ela iria gerar um filho e que ele seria como um jumento selvagem. Jumento selvagem é aquele jumento que a gente não consegue o quê? Domar. Você conhece o jumento? É um negócio impressionante. Teimoso toda a vida. Então, quando o jumento é manso, é outra história. Ele é auxiliador, ajuda o homem e tal. Mas o jumento brabo, o jumento selvagem, misericórdia. Ele destrói a lavoura, ele faz. A gente costuma usar o termo, ele pinta o 7. Então, esse jumento aqui, Ismael, seria um jumento selvagem. Ele seria contra todos e todos seriam contra eles. E diz também que ele habitaria fronteiro aos seus irmãos. Os descendentes de Ismael são os árabes.
Onde é que os árabes convivem hoje? Fronteira a quem? A Israel. As decisões erradas, meus queridos, faz com que a gente viva com as consequências delas, às vezes, para a vida inteira. Aquela decisão errada daquele casal e da própria Agar. Mas as decisões erradas daquele casal teve consequência não somente para a própria vida deles, mas para toda a sua descendência. Do jeito que está na palavra, que acontece até os dias de hoje. Os árabes são inimigos de Israel. Não tem quem faça aqueles dois povos se unirem. Não tem como. E não diz o texto que o anjo do Senhor achou junto à fonte, não é? E diz: olha, humilha-te. E versículo 13, vamos ler juntos, versículo 13, capítulo 16. Então ela invocou o nome do Senhor que ele falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei neste lugar para aquele que me vê. Então o caso está estabelecido. Ela está fugindo grávida. É isso mesmo. Ela está fugindo grávida, sem nada. Está fugindo ali pelo deserto. Quem sabe aquela seria a última fonte. O que iria acontecer com aquela mulher grávida, atravessando todo aquele deserto para chegar no Egito? Ela iria o quê, meus queridos? Porventura ela iria sobreviver com toda aquela dificuldade, sem ninguém para auxiliá-la? Mas o quê? Ela foi desprezada, ela foi humilhada. Olha a situação, olha o caos estabelecido. Tudo aqui caminha para o quê? Tudo nesse texto é caos, é morte. Mas o que acontece? Vem o quê? O anjo do Senhor para estabelecer o quê? Ordem no caos. E ele a chama pelo nome: Agar, serva de Sarai. De onde vem, para onde vais? E diz: olha, volta para a tua senhora, humilha-te, porque tu, deste filho, tu serás mãe de um povo que não se pode contar. Na aflição dela, o que ela diz? Aí o versículo 13 nós vemos. Então ela invocou o nome do Senhor que ele falava. O que ela diz? Tu és Deus que vê. Meus queridos, quando a gente acha que tudo está perdido, que a situação é insolúvel, que já não há mais nenhuma esperança, já não há nenhuma solução, que tudo está perdido, que tudo está derrotado, que tudo foi transformado em monturo. Quando as pessoas sentam-se na terra, onde foi tudo destruído à sua volta, onde você está cheio de chagas, como Jó, purulentas, onde as pessoas lhe acusam, onde o teu psicológico já não há mais nenhum raciocínio lógico,
toda a esperança foi perdida. O que é que acontece? Tu és Deus que vê. Qualquer situação que o ser humano esteja, de caos, de trevas, onde estiver, tu é Deus que vê. Jonas desobedeceu o Senhor totalmente, uma ordem direta, clara. Foi para o lado contrário, onde Deus tinha enviado ele. O que acontece? Um grande peixe vai e engole Jonas. Agora imagine você estar no ventre de um peixe. Misericórdia. É um fedor miserável, cheio de coisa, que era um grande peixe. Estava claro? Estava trevas. E o balançar? O que Jonas faz? Ele ora ao Senhor. Havia alguma possibilidade de Jonas se salvar? Havia alguma esperança para Jonas de ele encontrar uma solução? O que ele faz? Ele ora ao Senhor. E Deus conduz o grande peixe e vomita Jonas para onde ele deveria ir. Deus, meus queridos, é um Deus que vê. Não interessa a tua situação, não interessa o problema que você esteja passando, o que você poderá passar. A questão é o Deus que você crê. Essa é a questão. O Deus que você crê é maior do que tudo e que todos. Não há impossíveis para Deus. Vai e volta para a tua Senhora. Tu é Deus que vê. Vê o que? A minha aflição, minha angústia, o meu desprezo, a minha morte, as minhas impossibilidades. Esse é o nosso Deus, queridos. Coloque-se aos pés de Deus. Coloque-se diante do Senhor e humilhe-se. Meus queridos, mas não somente isso. Ela usa esse termo maravilhoso. É Deus que vê mesmo. Todos nós estamos na presença do Senhor. Todos nós estamos na presença do Senhor. Lutero usou uma expressão Corium Deo. Corium Deo. É uma expressão latina que quer dizer o seguinte: na presença do Senhor. Ou seja, todos os dias nós estamos na presença do Senhor. Vocês entenderam? Então nós devemos agir de tal forma que
a gente tem que ter a consciência de que, seja o lugar em que nós estivermos, seja o momento, seja a angústia, seja o que for, nós estamos diariamente na presença do Senhor. Não interessa onde você esteja, em que local você esteja, não interessa em que situação você esteja, você está o quê? Na presença de Deus. Então você deve ver diariamente, com essa consciência clara, que você está na presença do Deus Altíssimo. Mas não somente ela usou aquela expressão, aquele que vê, tu é Deus que vê. Mas, olha aqui, por isso aquele poço se chama Beer-lahai, está entre Cádiz e Bered. Mas sabe o que é essa expressão, o nome dessa fonte? A tradução é: aquele que vive e me vê. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aquele que não está morto, mas aquele que domina sobre todas as coisas, que está acima de todas as coisas, que conduz todas as coisas. Ele o que? Ele está vivo. Jesus Cristo está vivo. E o que acontece? Ele me vê. Meus amados, veja que Deus Todo-Poderoso nós temos. Veja que coisa maravilhosa é fazer parte desta família. Veja que coisa grandiosa é ser servos do Senhor. O Senhor é aquele que vê, e o nosso Deus é aquele que vive e nos vê. Louvado seja o seu nome. Onde ela está, meus queridos? Ela está no caos, em pleno caos. Mas Deus é aquele que vê. Mas não somente isso, é aquele que vive e me vê. No meio do caos, aparece o anjo do Senhor, aparece Cristo. No meio do caos, Deus enviou Cristo. Para quê? Para transformar, para mudar, para salvar, para trazer redenção, para trazer ordem àquilo que está em desordem, para trazer restauração. Não interessa o que você cometeu diante de Deus, volte para o Senhor, que o Senhor certamente vai restaurar o teu casamento, restaurar a tua fidelidade para com Deus. Deus é aquele que transforma o caos em bonança, meus queridos. Mas é claro que as consequências dos nossos pecados, eles muitas das vezes permanecem. Algumas aplicações a gente poderia fazer, meus queridos, de tudo isto. Primeira coisa que nós temos que aprender no que? A termos paciência. Meus amados, nós precisamos aprender a ter paciência. Isso é da natureza humana, ser impaciente. Nós temos que aprender a ter paciência diante do Senhor, meus queridos. O povo de Deus, meus queridos, é aquele povo que espera. O povo de Deus é o povo que dá esperança. Então a gente tem que aprender na nossa caminhada cristã a sermos pacientes, porque Deus não falha. Porque o povo de Deus é o povo da esperança, é o povo que aguarda. O que é que nos diz a palavra de Deus? Aguarda o quê? Nós aguardamos novos céus e nova terra. Nós não conhecemos, nós não vimos esse novo céu e nova terra, mas nós aguardamos novos céus e nova terra.
O povo de Deus é aquele que aguarda o quê? A transformação desse nosso corpo de pecado em um corpo o quê? Incorruptível, onde não estará mais sujeito ao pecado, onde não estará mais sujeito ao erro, mas é um corpo que perfeito, é um corpo que todos os dias glorificará o nome do Senhor, porque nós seremos perfeitos, nós somos co-irmãos, co-herdeiros com Cristo. Isso é algo grandioso, isso é algo reservado somente para aqueles que aceitaram o Evangelho, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que se renderam em Cristo. Isso é algo maravilhoso, isso é algo grandioso. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem reservado para aqueles que esperam nele e confiam nele, aqueles que se entregaram a Ele. A coisa é tão maravilhosa que não dá para a gente ver tudo isso. E quem é esse nem olhos viram, nem ouvidos ouviram? Você sabe o que esse texto quer dizer? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem reservado para aqueles que realmente o amam. De quem que ele está falando? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Está falando de Cristo, meus queridos, no passado. A vinda de Cristo, ela é tão gloriosa, ela é tão esplendorosa, que aquilo que é impossível para o ser humano, aquilo que é impossível para o homem, Cristo trouxe o quê? Trouxe a paz. Ele é o príncipe da paz. Então a inimizade, ela é desfeita em Cristo. No caos, na morte, na escuridão, nas trevas, Cristo traz o quê? Traz salvação para todos aqueles que creem. Traz a vida eterna. No meio de morte, de escuridão, Ele traz a vida. Ele traz esperança, Ele traz transformação. Que coisa maravilhosa! Você quer coisa melhor do que isto? De ser servo do Senhor, de viver para o Senhor, sabendo que Deus cumpre todas as suas promessas. Nenhuma promessa de Deus cai por terra. E Ele diz que Ele vai estar conosco todos os dias. E Ele vai levar essa igreja gloriosa, transformada, totalmente pura, para viver com Deus. Deus cumpre, meus amados, todas as suas promessas. Deus, através de Cristo, Ele trouxe arrependimento, Ele trouxe transformação, Ele trouxe restauração, meus queridos. E veja só, preste muito bem atenção. Deus deu a terra para os descendentes de Abraão, não por causa da fidelidade de Abraão, mas por causa de quê? Leia o versículo 15, melhor dizendo, leia o capítulo 15, anterior a este, depois em sua casa. Deus cumpriu as promessas que Ele havia prometido para Abraão e aos seus descendentes, por causa da fidelidade de Deus. Não foi por causa da fidelidade de Abraão, mas por causa da fidelidade de Deus. Então, se Deus promete que vai lhe salvar, que vai lhe dar um novo corpo, que vai lhe dar uma nova vida, então Ele cumpre as suas promessas. Creia em Deus, creia em Jesus Cristo, entregue-se a Ele, lance-se nele e espere nele. Essas promessas que Deus faz, meus queridos, elas são o quê? Elas são unilaterais.
Uma outra aplicação que nós podemos fazer, meus queridos: não confie no seu coração, em hipótese alguma. O conselho de Sara: toma sua serva, ainda que seja dos da sua própria casa, mas não confie no seu coração. Abraão deixou o caos entrar na sua família, meus queridos. Cuidado com os seus sentimentos. Não confie no seu coração, não confie nos seus sentimentos. Cuidado com as suas percepções, mas confie em Deus, espere em Deus. O pai e a mãe aconselham o filho, a filha: não faça isto, não namora com aquele jovem, não namora com aquela jovem, não fazem parte do povo de Deus. E a pessoa vai, mais porque é um Brad Pitt da vida, é um galão de tinta, é um galão, né? É um galão. Aí a pessoa vai e faz. A pessoa traz caos para a sua vida. Aquilo pode ter consequência para a tua vida inteira. Mas espere a gatinha, espere o gatinho. No momento certo, Deus vai enviar. Não? Quando eu falei aqui em gatinho, os jovens e adolescentes abriram um sorriso enorme. Olha que coisa maravilhosa. Isaac, nem se fala, ele está ainda com um sorriso de um lado ao outro. Então, meus amados, haja de acordo com a palavra do Senhor, e haja de acordo com aquilo que a gente vê em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi desprezado? Foi. Mas ele o quê? Ele não agiu de acordo com o desprezo que ele sofreu. Jesus Cristo foi caluniado? Foi. Mas ele não reagiu, ele não caluniou. Entenderam? Haja de acordo com o exemplo que você tem em Cristo. Meus queridos, uma outra aplicação: o que eu devo fazer diante da aparente lentidão de Deus? Parece que Deus está sendo lento. Deus não está sendo lento, meus queridos. No momento certo, Deus cumpre a sua promessa. O que diz? Quando foi que Jesus Cristo veio? O que diz lá o texto, na palavra de Deus? No que? Na plenitude dos tempos. Opa! Aquela era a hora, aquele era o momento. Na plenitude dos tempos, Jesus nasceu. Entenderam? Nem antes, nem depois, no momento de Deus. Então confie em Deus. Não ache que Deus está sendo lento. Tenha paciência, exercite a paciência, meus irmãos. Uma outra aplicação, meus queridos, são os atalhos. Cuidado com os atalhos. A gente acha que os atalhos vão nos levar mais rápido aonde a gente quer. Na vida espiritual não é assim não, meus queridos. Os atalhos nos levam para onde a gente não deveria ir. Sabia disso? É exatamente. Os atalhos nos levam para onde não deveria estar e onde não deveria ir. Os atalhos nos levam aos caos. Na vida espiritual é diferente dos filmes que a gente vê aí. Não, o carro está aqui, aí vai e pega um atalho para... Na vida espiritual não é assim não. Os atalhos só vão nos trazer caos. Foi o que aconteceu. Tentou fazer um atalho, não exercitou a paciência e criou todo um caos na família. E não somente isso, em toda a sua geração posterior.
E uma última aplicação, meus queridos. Cuidado com o poder do pecado, meus queridos. O poder do pecado é algo terrível. Não obedeça ao seu coração, não obedeça a essas coisas. Porque eles vão... Não brinque com o pecado, mas se agarrem a Deus, para que Deus livre você de pecar contra Ele, livre de continuar pecando contra Ele, que pode trazer consequências terríveis. Aquele pecado cometido por Sarai e Abraão trouxe toda uma consequência. Não somente para eles, mas toda a descendência deles. Esse genocídio que aconteceu lá na faixa de Gaza, contra os árabes que mataram todas aquelas pessoas, vocês acham que é consequência de quê? Da ação de Abraão e Sarai. Nunca houve mais amizade entre aquelas duas mulheres. Quando Sarai fica grávida, ela e Ismael têm que saírem. Não dava para eles conviverem juntos. Toda essa guerra que há entre Israel e os árabes é consequência daquele pecado. Então o poder do pecado, meus queridos, não tem mais ação sobre vocês. Então não aceite. Pode haver consequências graves para a tua família. Então atente para aquilo que Deus fala na sua palavra. Deus cumpre todas as suas promessas. E Deus, independente da situação em que você esteja ou possa estar, Deus é aquele que transforma o caos em ordem, porque Ele é o Deus que vê. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário exatamente para transformar a morte, matar a morte e poder lhe dar vida. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus têm a vida e vida eterna. Todos aqueles que aceitam Cristo como seu Senhor e Salvador, como transformador de suas vidas, Ele os redime dos seus pecados, os transforma. Você quer solução para a sua vida? Aceita o Evangelho. Se entregue inteiramente em Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz para transformar todo o caos, toda a escuridão, para transformar todo o caos em ordem e toda a escuridão em luz. Benditos sejam aqueles, como nos diz a palavra de Deus, que vem em nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, que está salvou e continua salvando um povo seu, transformado, redimido, que se submete inteiramente ao seu Deus. Que assim seja para a honra e glória do seu nome. Amém.